Aba, bom dia. Bom dia, Aba querido, bom dia. Obrigada. Obrigada, meu amor, minha vida, minha razão, meu motivo, por mais um dia de vida. Obrigada por mais esse momento que eu posso estar aqui juntamente com as minhas irmãs, buscando a tua presença, buscando modelar mais uma mulher da Bíblia. Quero te agradecer, Aba. Obrigada por mais esse dia, obrigado pela tua força, obrigado pela sua ativação, obrigada. Obrigado pelo teu espírito em mim, eu quero te agradecer. Obrigado por mais uma oportunidade que eu tenho de contemplar a vida, de desfrutar da vida. Obrigada, Deus, por me despertar para os cuidados da minha saúde e a importância dessa responsabilidade assumida. Eu quero celebrar, Jesus, eu quero celebrar esse dia, eu quero celebrar essa semana, eu quero celebrar a tua presença, eu quero celebrar a tua palavra, a oportunidade de estar na tua presença, de me alimentar, Senhor, com o pão da tua presença. Quero te agradecer. Obrigada. Aba, eu te peço que o Senhor venha nos trazer sabedoria nessa manhã, nos conceder discernimento, nos conceder sensibilidade, para que a gente possa perceber as características de Ruth e que a gente assim venha modelá-la. Assim nós venhamos tomar como exemplo muitas atitudes, comportamentos, falas. Senhor, nós queremos te pedir. Eu quero te pedir. Que o Senhor me conceda sabedoria para viver. Sabedoria para tomar como exemplo pessoas que já passaram por lugares onde eu vou ter que passar por experiências que eu vou ter que passar. Eu quero te pedir, Aba querido, que o Senhor derrame sobre nós nesse momento, o enche do teu Espírito, a unção do teu Espírito, para que a gente possa desfrutar de uma real presença. Senhor, nós estamos aqui muito mais do que em busca de ouvir opiniões humanas, de saber de pensamentos ou posicionamento humano. Nós estamos aqui para receber o que o Senhor quer nos comunicar. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Eu estou aqui para receber discernimento do teu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar sobre Ruth. Porque o Senhor esteve na época de Ruth, o Senhor acompanhou Ruth, o Senhor contemplou a vida de Ruth. Então, eu quero te pedir, ser conosco, revela, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode verdadeiramente, por meio daquilo que nós vamos ler e meditar sobre Ruth, o Senhor é aquele que pode verdadeiramente nos convencer da verdade, do que ela viveu, do que ela passou, do que ela sentiu. Então, Pai, nós queremos essa impressão. Nos comunica para que a gente possa ser mulher no tempo do fim, de forma individual, cada uma com a sua personalidade, cada uma de nós com as nossas individualidades, mas vivendo como Ruth viveu, dentro de um sentimento, dentro de convicções que ela teve no espírito e também atitudes com o corpo, com as suas decisões. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, nós abrimos o nosso coração, eu rendo meu coração a Ti, para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Abre os nossos sentidos, abre os nossos ouvidos. Cerca esse lugar que nós estamos com a Tua presença. Cerca esse lugar, que nós não venhamos ser roubadas desse momento, de nos alimentar desse pão da presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa manhã. Que você seja. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Ruth. Nossa base devocional, ela tá lá no capítulo 3 de Ruth, no versículo 11, né?
O livro, a nossa página do livro é a 173. A gente já falou aqui sobre Noemi, a gente contou já a história de Noemi, a gente já falou sobre a história de Orfa, né? Que é a sua outra nora, e hoje a gente vai falar sobre Ruth. Então hoje vai ficar mais fácil para a gente poder modelar e fixar em Ruth, porque a gente já falou todos esses dias aí, todos esses devocionais anteriores, a gente já falou da história que envolve essas 3 mulheres e que cada uma nos traz um ensinamento assim muito grande, e com cada uma a gente aprende assim coisas extraordinárias. Então a gente não vai ler na Bíblia, embora eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, porque sempre tem uma coisa ou outra que a gente gosta de conferir, né? Mas a gente vai ler diretamente no livro, tá? Mulheres da Bíblia. Vamos lá, então? Nossa base devocional está em Ruth, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que coisa mais linda. Aqui, na verdade, é Boaz falando para ela, né? Que toda a cidade... Gente, fala a verdade. Você tem noção do que um homem falar para uma mulher que não é para ela ter medo? Claro que a gente sabe que essa situação, e a gente vai falar qual foi a situação aqui, que ele disse isso para ela, mas ele fala para ela não ter medo. E para ela confiar naquilo que ele estava falando para ela. Tudo quanto disseste te farei. Aquilo que ela disse para ele. Aquilo que ela falou para ele. Gente, é tão lindo estudar cada detalhe da história de Ruth. Porque foi ela que teve a iniciativa. Instruída pela sua sogra, né? Que passou a ser sua mentora, sua discipuladora, sua líder espiritual. Que coisa mais linda, né? E ela fez exatamente como a sua sogra disse. E aí ele deu essa resposta para ela. Ela teve atitude. Eu achei tão interessante porque a iniciativa dele ser o remidor dela, a iniciativa dele ser aquele homem que ia remir e trazer libertação, trazer realização, né? A redenção, realização de sonhos para aquela mulher, não foi uma atitude dele, foi um posicionamento dela. Eu achei demais aqui, porque ela teve um posicionamento. E aí ele fala aqui, tudo quanto fizeste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que coisa mais linda, que coisa linda. Porque ele fala, aí eu vou grifar aqui, né? Vou grifar com vocês. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aí ele fala para ela não ter medo, e tudo quanto ela disse, ele ia fazer. Coisa mais linda, né? Olha só, o autor diz assim: Ruth não era mais uma mulher jovem quando se casou com Boaz e deu Obed à luz. Ela foi casada com Malom em Moabe por quase 10 anos e permaneceu viúva por algum tempo. Naquela época e no Oriente, ela já podia ser considerada uma mulher de idade madura. Quando a comparamos a Noemi, tendemos a pensar que ela era jovem, mas não tão jovem quanto supomos. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, é interessante porque nós vamos poder com mais força fixar só na característica de Ruth, porque a gente já estudou, como eu disse, a história da sua sogra, a história do seu marido, a cidade onde eles moravam. A gente focou muito ali quando a gente estava falando sobre órfã. Porém, a palavra, o autor nos traz aqui, bom dia para você que está chegando, graça e paz. Fica com a gente está no devocional, estudo devocional de Ruth, tá bom? Fica com a gente aqui, que eu tenho certeza que vai te edificar. E aí a gente vê o que aqui? A gente vê que
A palavra fala que ela já não era mais uma mulher, o autor ele fala, melhor dizendo, né? O autor do livro, ele fala para nós que ela já não era uma jovem, né? Uma garota, ela não era alguém que ela vai uma jovem que acabou de sair da adolescência e que acabou de se casar, né? Como era de costume, de época, as jovens casarem na adolescência. Principalmente na adolescência, mas podia acontecer também daquela transição, delas se casarem em fase de adolescência e juventude. Ele fala aqui que Ruth, ela já não era jovem, né? Ela não era uma jovem, ela era uma mulher de meia idade. Entende? Uma mulher de meia idade, ela tá entre os seus 26 até os seus 40, 26 ainda, hoje, né? Pela Associação Mundial aí, ainda ser considerado jovem. Mas a gente pode colocar aí dos seus 28 até uns 45, mais ou menos. Dá para se considerar uma mulher madura. Então a gente vê que Ruth, ela não era uma jovenzinha, ela já era uma mulher de meia idade. A gente já poderia colocar aí que ela tinha, vamos calcular, né? Vamos pensar que ela poderia ter seus 30 anos, né? Seus 35 anos. Isso aqui é por minha conta, tá? Pelas nossas impressões humanas. Porque o autor, ele traz aqui para nós que ela não era imatura. Eu achei interessante isso, porque quando o autor ele fala aqui que ela era uma mulher de idade, ela era uma mulher de idade madura, ela era uma mulher de meia idade, porque ela já era uma mulher que pensava, aceitava conselho, ela já era uma mulher que ponderava, ela já era uma mulher que tinha uma responsabilidade, que parava para considerar algumas coisas. Porque geralmente, quando a gente é muito jovem, a gente tem muito impulso de fazer da nossa maneira, a gente não pensa a respeito, como eu diria, de pedir opiniões, de aceitar opinião. Muitas vezes a gente é intransigente quando muito jovem e quer fazer da nossa maneira, e muitas vezes a gente acaba tendo problemas, né? Porque a gente não parou para ouvir, não parou para refletir o que uma pessoa mais velha está falando. E você vai ver na Bíblia, ali em Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, se eu não me engano, acho que é 1 Pedro, que fala a respeito das mulheres, mas as mulheres mais velhas, elas têm o dever de instruir as mais novas. E aqui a gente vê com muita clareza que Noemi fazia isso. Por sua vez, existe uma responsabilidade, porque a palavra de Deus ela traz a responsabilidade para as mulheres mais velhas, instruir as mais jovens, porém as mais jovens precisam aceitar a instrução, elas precisam querer a instrução, elas precisam estar com o coração disposto a receber. E aqui, eu acredito que por isso que ele fala aqui, de que Ruth, ela já não era uma jovem, ela era uma mulher de meia idade, ela era uma mulher de idade madura, para ter decisões com a razão, decidir coisas com a razão e não com a emoção. Decidir coisas por convicção, ter atitudes que ela sabe que para o futuro dela vai ser o melhor, entende? Então ele fala aqui que quando a gente para comparar Noemi com Ruth, a gente para pensar que ela era muito jovem, mas ela não era tão jovem assim. Noemi, ela já estava numa fase idosa, ela já estava naquele período de uma mulher idosa, mas Ruth não. E aí ele fala assim, Ruth veio da mesma origem pagã de Orfa. Pertencia à tribo de Moabe, que se degenerou espiritualmente. Ela também havia entrado em contato com a influência de Elimeleque e sua família. Mas, ao contrário de Orfa, ela abriu o seu coração para a graça. Olha, a gente já falou sobre isso, mas só para fixar um pouquinho mais. Você vê aqui que Ruth, ela era uma mulher de uma outra nação, ela fazia parte de uma outra tribo, ela tinha outras culturas, assim como Orfa, a sua concunhada, vamos dizer assim, né? E porque era casada com os filhos de Ruth, ela teve a influência de uma família cristã. Elas puderam ter a experiência de caminhar com uma família cristã. Tem estudos que falam que Elimeleque, o marido de Noemi, ele decidiu sair para Moabe porque ele já não tinha mais as suas raízes tão fixas, ele não estava mais com os seus
suas convicções de fé tão firme. Tem alguns estudiosos que falam isso. Por isso que ele decidiu fugir para Moabe, porque ele sabia qual era a cultura de Moabe, ele sabia qual eram os ídolos de Moabe. Então, como ele já estava desprendido, alguns estudiosos falam isso, tá? Como ele já estava desprendido do seu povo e ali do seu Deus, isso são suposições e comentários de estudiosos, tá? Por isso que ele teve essa atitude sem consultar a Deus, se ele deveria ou não mudar para uma outra cidade. Mas Noemi, ela mantinha sua fé em Deus, ela mantinha os seus princípios no Senhor. Por isso que as suas noras teve a experiência com a graça. Por isso que as suas noras, elas podem contemplar em Noemi o Deus vivo, e por isso que Ruth, ela acabou se convertendo e aceitando quando ela disse: eu vou para onde você for, aonde você pousar, eu pousarei, onde você estiver, eu estarei. Que nada me separe de você, a não ser a morte. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então ela aceita, ela se converte mesmo, né? Por quê? Porque ela teve essa experiência com essa família cristã. Então tem alguns estudiosos que põem em dúvida se realmente Elimeleque, ele era um homem temente ao Senhor, que amava ao Senhor, porque as escrituras não falam isso, né? E aí ele e os seus filhos acabou violando princípios, porque a palavra de Deus fala também que os hebreus, o povo judeu, eles não deveriam misturar, né? Eles não deveriam misturar a linhagem deles com outros povos, como Deus tinha dado já ordem, que não era para eles misturar, se unirem em matrimônio com outras mulheres de outras nações, porque elas iam trazer os seus costumes para dentro do seu povo, contaminando assim a linhagem santa. Então eles também tinham quebrado isso. Então alguns estudiosos falam que pode ser que por isso que eles chegaram a morrer naquela terra, porque eles foram para lá sem uma direção de Deus, sem uma direção do Senhor mesmo, guiando eles para aquele lugar naquele tempo, mesmo porque eles fugiram num momento de crise, num momento difícil, né? E sem a instrução do Senhor. Então, a gente vê aqui que órfã, a mesma oportunidade de conviver com pessoas que manifestavam a graça, ela teve a mesma oportunidade que Ruth. E aí as duas teve uma escolha. E aí o autor fala assim: não temos a menor indicação de que Noemi tratou Ruth de maneira diferente de Orfa. A disposição do coração de uma é totalmente diferente da disposição da outra. Orfa rejeitou a graça em seu coração, enquanto Ruth abriu seu coração para ela. Observe que as três começaram a jornada juntas. É possível que, se a questão de decidir por um povo e por outro, por alguns deuses ou outros, não tivesse surgido, as três tivessem chegado a Belém. Mas Noemi, de repente, se levantou e as exortou a voltar para os deuses de seus pais. Eu comentei aqui, eu só não me lembro se foi no devocional de Noemi ou se foi no devocional de Orfa, que provavelmente, para elas terem entrado no meio do caminho nessa conversa, Noemi pode ter ouvido alguma coisa das duas ou percebido alguma reação de Orfa, percebido alguma manifestação, alguma atitude, desânimo, reclamação. A Bíblia também não fala, mas para ela entrar nessa conversa, provavelmente, né? Porque elas estavam passando por um período de luto. Elas estavam caminhando de volta a pé para Belém. Elas estavam de Moabe, numa viagem a pé, a Bíblia declara. Então, alguns estudiosos também falam que provavelmente ela pode ter visto caras e bocas, uma insatisfação, uma indisponibilidade, uma rejeição de Orfa. Por isso que ela entrou nessa conversa com elas. E por isso que insistia tanto para elas voltarem. E por isso que ela trouxe também, como se fosse uma desobrigação delas de caminhar com ela, porque ela não ia gerar mais filhos. Mas ela tinha outros parentes, né? Tanto é que a gente vai olhar na história, você vai ver que ela foi favorecida pela lei do levirato. Foi isso que aconteceu com Ruth, porque ela permaneceu com sua sogra. Então, alguém tinha que trazer remissão para ela, alguém da família, da parentela precisava casar com ela e com Orfa para continuar a questão daquilo que era a lei, né?
Quando um parente morre, quando um irmão morre, o outro ele tem a obrigação de casar com a viúva e assim sucessivamente para gerar descendência para aquela pessoa que faleceu, né? Como que é, Anne? Foi no de Noemi? Não entendi, gata. Fala de novo. Não entendi, me diga. Eu falei errado? Ah, meu Deus. Pera lá. Então, ó, aí você vai ver aqui que provavelmente elas terem entrado numa conversa, né? Elas podem provavelmente ter entrado aí num debate a respeito, e por isso que Orfa decidiu voltar. E aí o autor ele fala aqui que se a questão de decidir por um povo ou por deuses não tivesse surgido entre elas no meio do caminho, talvez elas teriam chegado às 3 até Belém. E aí eu quero dizer que a soberania de Deus ela é gloriosa, né? Porque talvez se Orfa tivesse ido junto, ela também também teria casado da mesma maneira, porém ela não tinha sua convicção no Deus vivo. Ela seria aquela moabita que teria se infiltrado, entrado, né, ali junto do povo de Deus e que não servia ao único Deus. E que ia trazer os seus costumes de lá, porque ela não estava convencida. Tanto é que a gente já falou sobre isso, né, nos outros 2 devocionais de Orfa e Noemi, que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Então ela não tinha o coração rendido, né? Ela não aceitou o favor do Senhor, ela não aceitou o Senhor Jesus, o Deus de Noemi, não é? Ah, tá bom. Ah, entendi, Anne. A Anne tá falando que foi no devocional que eu comentei no devocional de Noemi. Obrigado, gatitia. Me ajuda. É isso. Obrigada, amore. Aí você vai ver aqui no primeiro parágrafo da página 174 que o autor diz assim: diante desse convite, Orfa se foi. Ruth, por outro lado, foi movida pela fé que já ardia nela e se recusou a voltar. Ela tomou sua decisão e confessou que doravante sua vida e morte seriam na companhia do povo de Deus. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousareis. Ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Esse título, esses versos, está no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Aqui eu quero falar para você algo que a gente precisa modelar. As mulheres no tempo do fim precisam modelar, tem 2 características aqui de Ruth que é muito importante para nós. Aqui ela demonstra lealdade e amizade. Que tipo de amizade a gente tem sido? Não é? Que tipo de pessoas nós temos sido? Nós temos sido pessoas leais, porque assim, a gente tem 2 parâmetros aqui. A gente fala aqui de 2 características. De uma mulher que, nesse parágrafo aqui que o autor me traz, e eu fui anotando, ele me traz nesse parágrafo uma pessoa leal e uma pessoa amiga. Uma pessoa que ela é leal aos seus princípios, aos seus valores primeiro, independente de amizade. Independente se ela tem uma amizade de longa data ou se ela tem uma afetividade, tem um vínculo afetivo com essa pessoa, ou se ela tem um vínculo de sangue com essa pessoa, ou se ela tem um vínculo parentesco, de perto ou de longe com essa pessoa. Lealdade, uma pessoa quando ela é leal porque isso é um caráter dela. E a gente vai ver aqui também, a gente vai encontrar aqui, a gente falando sobre o caráter dela, porque Boaz, e a gente vê na nossa base devocional, que ele fala do caráter dela. Toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa significa ser uma mulher correta, uma mulher honrada, entende? Então, a primeira característica que eu vejo, que eu gostaria que você anotasse, que a gente precisa modelar, é ser uma mulher leal. É sermos
mulheres que são amigas. Que tipo de amigas nós somos? Porque, para pensar, a primeira atitude que eu vejo de Ruth aqui é uma mulher que reconhece que ela está diante de uma mulher que é idosa, diante de uma mulher que está sofrendo o luto pela viuvez, mas o luto de ter perdido seus 2 filhos. Entende? Então, ela era uma pessoa que conviveu durante alguns anos com Noemi. Então, elas construíram uma amizade. Só que eu acredito que para ela ter essa atitude, isso não nasceu só por ela ter amizade, mas por causa da essência dela. Ela era uma mulher leal aos compromissos que ela assumia. Ela era uma mulher leal às pessoas com quem ela se relacionava. O caráter dela, a personalidade dela, a essência dela era lealdade e fidelidade a um compromisso. Percebe? Porque ela decidiu isso. E por que eu falo isso? Porque Noemi, ela não tinha nada para oferecer para Ruth. Não tinha nada. Percebe que uma pessoa que ela tem caráter, uma pessoa que ela tem princípios, uma pessoa que ela é fiel, ela é leal, primeiramente a ela mesma, primeiramente aos seus valores, aos seus princípios, não tem como ela não ser com outras pessoas. Entende? E isso independe do que ela vai receber em troca. Independe se ela vai ser favorecida ou não. Então ela não é leal a uma pessoa porque vai ser conveniente para ela. Ela é leal a uma pessoa porque ela é leal primeiro a ela mesma. Ela é fiel a uma outra pessoa porque ela é primeiro fiel a ela mesma. Isso para mim é muito forte. Isso para mim é muito forte. Porque quando a gente fala de ser fiel a uma outra pessoa, se você só é fiel a alguém, se você for fiel a você, aos seus princípios, aos seus valores, à sua fé. Entende? A você entender que quando o Senhor fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo, você não coloca o próximo na tua frente, você ama ele, mas primeiro como você se ama. Porque você ama você primeiro, então você vai amar o outro. Então você só vai ser fiel a uma outra pessoa se você for fiel a você mesma. Essa é a realidade. E às vezes a gente cobra a fidelidade das pessoas, mas a pessoa não é fiel nem a ela mesma, nem aos valores dela mesma, nem aquilo que ela fala. Eu acho que vocês já devem ter tido essa experiência com outras pessoas, porque eu já tive e ainda tenho. Às vezes as pessoas falam as coisas, elas não são fiéis nem aquilo que elas mesmas falam. Entende? Então a gente observa aqui a primeira característica de Ruth, ela era uma mulher leal, ela era uma mulher fiel, ela era uma mulher de caráter primeiro com ela mesma. Esse era o princípio dela, independente da onde ela nasceu. Ela era uma mulher moabita. Ela era uma mulher que cresceu numa cultura totalmente contrária àquilo que o povo judeu nasceu. Ela servia a deuses, que era totalmente contrário ao que o povo judeu, ao povo hebreu, servia. Eles serviam um único Deus, e esse Deus era invisível, que não tinha imagem de escultura para eles ficarem olhando, se reverenciando, não. Lá tinha um monte de imagens para eles poderem ver e cultuar. E o Deus principal da terra dela era Moab, era Maloque, que era um Deus que exigia sacrifícios de crianças. Entende? Era uma cultura totalmente diferente. Então ela era fiel a ela mesma. E aí eu quero dizer para você que ela foi fiel e amiga, porque ela construiu também um relacionamento de amizade com Noemi. Ela conheceu o coração de Noemi, porque elas conviviam juntas. Ela conheceu o coração daquela mulher. Ela sabia que aquela mulher era amável. Ela sabia que aquela mulher era gentil. Ela sabia que aquela mulher era amigável. Se você for olhar na Bíblia, o nome Noemi significa isso: agradável, gentil, amigável. Entende? Então ela era uma mulher amiga. Noemi era amiga. As características de Noemi era amiga. Se você for estudar também, ver a história de Noemi por meio dos teólogos, estudiosos, que também não está relatado na Bíblia, você vai ver que o nome da pessoa, eles atribuíam a uma característica dela, né? Quando não, eles colocavam um nome profetizando aquilo que aquela pessoa ia ser, porque ou Deus tinha dado uma direção. Todos os nomes na Bíblia têm significado. Nome é muito importante. Tem significado, tem sentido. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Entende? Então, eles falam muito sobre isso. Então, ela era assim. Então, como
a Ruth conviveu com essa mulher. Ela já era uma mulher que ela guardava e era fiel aos seus princípios, aos seus valores. Ela era leal primeiro a si mesma, e eu acredito nisso. Por isso que ela foi leal e fiel a Noemi. Porque Noemi também teve esse relacionamento de amizade com ela. Elas construíram uma amizade, elas construíram um vínculo afetivo. E a decisão de Ruth de permanecer com ela também foi por isso. Porque ela reconheceu que aquela mulher naquele momento, ela estava passando por uma fase muito difícil. Além de ser idosa, ela estava passando por uma fase de luto. Né? E não era só o luto do marido, era o luto de 2 filhos. Não era só o luto, se a gente for pensar que ainda há pouco, porque não é, a gente parar para pensar, meu Deus do céu, uma mulher ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. É muita coisa. Ela acabou ficando sozinha. E se não bastasse, ela perdeu tudo que ela tinha. Porque se você ler lá, você vai ver nos primeiro e segundo capítulo, que quando ela volta para Belém, as mulheres reconhecem, olha, lá tá vindo a Noemi, porque ela era conhecida na cidade. Ela fala, olha, não me chamem de Noemi. Eu saí, mas eu tô voltando pobre. Tô voltando com menos do que eu saí daqui. Então você percebe que Noemi, ela estava além dela estar em luto, ela também estava, ela era uma mulher que estava, assim, frustrada, decepcionada, porque ela também chegou num estado de escassez. Peraí, eu tô sem meu marido, eu tô sem os meus filhos, eu tô sem dinheiro nenhum e eu sou idosa. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Você percebe, então, que ela reconheceu também as dificuldades, as limitações daquela mulher. Coisa mais linda. Ela decidiu ficar do lado porque ela reconheceu as dificuldades. Ruth, ela era uma mulher linda. Linda, uma mulher linda no homem interior dela, na pessoa interior dela, era uma mulher linda. Eu vejo muita beleza, em Ruth, vejo muita beleza. Então, primeira coisa, aí eu perguntei pra você, você é amiga? Né? Você é uma pessoa que olha e tá junto, além das suas convicções, você ser fiel a você, então se você é fiel a você, você vai ser fiel às outras pessoas. Se você é leal às suas convicções, você vai ser leal aos outros. Mas a gente é amiga ao ponto de reconhecer a necessidade de uma outra pessoa, reconhecer o momento que ela está vivendo, um momento difícil, um momento de crise, um momento de dificuldade. Eu vou estar junto porque ela está precisando da minha presença nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Ela só tinha a companhia dela, que ela era uma pessoa amável, amigável, gentil, e que naquele momento ela não estava sendo, porque se você voltar à história de Noemi, você vai ver que Noemi, ela estava se considerando naquele momento uma mulher amarga. Não me chama de Noemi, me chama de Mara. Me chama de Mara porque eu estou amargurada, porque o Senhor, a mão do Todo-Poderoso pesa sobre mim. Lembra? Você percebe? Então, ela decidiu estar com aquela mulher porque também ela conhecia Noemi. Ela sabia que aquela era só uma fase de Noemi. E ela decidiu ficar junto. Por isso que eu estou te perguntando, até que ponto você é amiga? Será que você consegue suportar a TPM da sua amiga? Será que você consegue suportar, de repente, um dia mal dela? Que ela acabou respondendo atravessado? Será que você perdoaria, de repente, uma falha de uma amiga? Ou você abandonaria ela? Será que porque a sua amiga teve um desentendimento com uma pessoa que vocês eram próximas e ela decidiu cortar a amizade com você porque... Como que é? Como que você decide você é amiga de verdade? Porque Ruth, eu choro porque eu me emociono com isso demais. É uma história linda. Eu sou uma chorona, vocês sabem, né, gente? Quem é minha amiga sabe que eu sou uma manteiga líquida. Ó, meu filho, não sei se ele tá aí. Rafinha, te amo, meu amor. Ele sabe também que eu sou uma chorona. Gente, meu filho também sabe, meus filhos, os meus. Eu sou muito sensível. Eu sou. No mesmo nível de força, é o mesmo meu nível de sensibilidade.
A gente, para compreender, deixa eu te falar uma coisa, isso é sério. Amigo de verdade, ele não vai embora por causa de uma resposta atravessada. Uma amiga de verdade, ela não vai embora por causa de uma resposta atravessada, por causa de um dia que não estava muito bom. Uma amiga de verdade, ela decide ficar, porque ela conhece o caráter e o coração de sua amiga. Ela decide ficar. Ela pode ter sido chateada, ela pode ter se decepcionado com uma atitude da amiga, mas ela fala, foi um momento. Eu vou conversar com ela, vou falar com ela, porque ela conhece o meu coração, ela sabe do meu coração. Ou vice-versa, eu vou perdoar ela, porque eu conheço o coração dela, ela não é assim. Eu conheço o caráter dela, o coração dela é outro, ela não está num momento bom. Talvez hoje ela não está boa para falar, mas ela vai falar e eu vou decidir ficar. Uma amiga de verdade, ela não vai embora por causa de um dia ruim, por causa de um momento ruim, por causa de uma atitude que não agradou. Ou por causa de conversas, de falatórios de terceiros e quartos e quintos. Ela fica porque ela conhece o coração da sua amiga. Ela fica porque ela conhece o caráter da sua amiga. Entende? Para mim é lindo. E você vai ver que Noemi, ela estava num momento difícil, mesmo assim ela decidiu ficar. Ruth ficou. Ruth decidiu ficar e caminhou com ela. Não pelo que Noemi podia dar para ela, porque ela falou, eu não tenho nada. E ela nem falou que tinha parentes, hein? Né? Eu esqueci de pegar meu papel. Ah, meu pai. Eu não posso vir pro devocional sem papel, né? Não é, Anne? É muito forte, né? É muito forte. É isso mesmo, minha linda. Ai, meu Deus, quando eu entro assim na presença, eu choro mesmo. Você me conhece, né, Anne? Vamos caminhar aqui. Então, duas coisas que a gente precisa modelar aqui. Ser leal, fiel. Leal é uma coisa, fidelidade é outra. Ai, primeiro que eu quero te dizer, seja leal, seja fiel a Deus. Seja fiel aos mandamentos do Senhor. Seja fiel aos princípios, à sua conduta cristã. Seja fiel à tua filiação eterna. Porque lealdade, é importante você ter também lealdade, você ser leal às pessoas com quem você convive. Só que vai ter momentos que você vai ter que escolher em ser leal com uma pessoa ou ser fiel a Deus. Do que você está falando, Débora? Pelo amor de Deus, não confunde minha cabeça. Ai, meu Deus, me ajuda. Vai ter momentos que você vai passar por uma amizade e a amizade vai querer que você, para provar sua amizade com ela, que você negue, talvez a sua fé, talvez que você abandone por um momento, por um dia ou por algum instante seus princípios. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma amizade e aí a sua amiga fala pra você, viu? Se ele te perguntar, você fala que você estava comigo. Não, mas a gente não tava. Não, mas você fala que a gente tava. Mentir, por exemplo, é quebrar um princípio. E muitas vezes, por causa da amizade, da lealdade à pessoa, a gente quebra um princípio. A gente deixa de ser fiel a Deus. Você entende que lealdade e fidelidade é diferente? Então, por exemplo, se essa pessoa ela fala, olha, você mente, você fala que você estava comigo sim. E aí, muitas vezes, pra gente não ferir aquela amizade, a gente fala, tá bom, eu sou leal a você, mas o que a gente tá fazendo? Quebrando um princípio e sendo infiel a Deus. Porque o Senhor fala, se cinja do cinto da verdade. Então, você não pode abrir mão da verdade. Estou só dando um exemplo pequeno, tá bom? Que é para você poder entender. Então, você para pensar, eu sou fiel a Deus. E eu sendo fiel a Deus, eu vou ser leal a você. Talvez, no momento, a sua amiga pode não entender, o seu amigo pode não entender. Mas se ela conhecer o teu coração, se ela conhecer verdadeiramente o teu caráter, a tua fidelidade a Deus, ela jamais vai pedir para você fazer algo que ela sabe que fere, que é contra os seus princípios e os seus valores. Bom dia, Eli, bom dia.
bom dia. Que a paz do Senhor esteja contigo. Entende? Então é muito importante a gente entender a diferença de lealdade e fidelidade, tá? Vamos continuar lendo aqui? Ele diz assim, olha. Assim, vemos que Deus, a gente está na página 174, tá bom? No estudo devocional de Ruth aqui. O autor diz assim, no segundo parágrafo. Assim vemos que Deus usou seu afeto pela pobre e desolada Noemi como um meio da graça, como um meio de graça. Noemi é o elo com o qual Deus uniu Ruth para sempre com o seu povo e o seu Messias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele usa pessoas. Deus, ele usa eu e você. Assim como ele usou outras pessoas para nos unir a Deus, para nos unir ao Messias. Aqui você vai ver, olha só que lindo que o autor fala. Noemi é o elo com o qual Deus uniu Ruth para sempre com o seu povo e com o Messias, com Jesus. Entende? Então, nós vamos precisar revelar Jesus, amadas. Nós vamos precisar revelar Jesus. Nós somos o elo hoje das pessoas se unirem com Cristo e serem reconectadas com o Pai. Você percebe que assim, a palavra de Deus fala, Jesus ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, certo? Jesus não fala isso? Então qual é o caminho para chegar ao Pai? Jesus. E qual é o caminho para as pessoas chegarem a Cristo hoje? Eu e você. Você e eu, as pessoas. Então Noemi, ela foi o elo para que Ruth chegasse até o povo de Deus. Para que Ruth entrasse nessa família da fé. Para que Ruth, ela recebesse o Deus de Israel e fizesse parte da linhagem aí do Messias. Entende? Então a gente precisa entender essa consciência. Ruth, Noemi, ela revelava a graça de Deus. Noemi, ela era amável, ela era gentil, ela era agradável, ela era amiga. Ela tinha uma conduta cristã, então ela revelava. Então você precisa entender de uma vez por todas que uma mulher no tempo do fim, ela é o elo. É ela que une. Então, uma mulher no tempo do fim, ela é responsável com aquilo que ela fala, ela é responsável com a maneira que ela se veste, ela é responsável com a maneira como ela se comporta, ela é responsável com as suas redes sociais, ela é responsável porque ela é o elo das pessoas se conectar com Cristo, receber a revelação de Cristo para que elas possam voltar ao Pai, ter intimidade com o Pai, entende? Ser levado ao Pai. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério, a gente precisa pensar sobre isso. Aí o autor ainda diz assim, não vemos Ruth desenhando especulações espirituais obscuras ou abstratas. Com gratidão, ela olha para o rosto enrugado e triste da mãe do marido e quer ficar com ela. A fé no Deus de Israel está inseparavelmente misturada ao seu amor por Noemi. Ela quer se identificar com sua sogra, mas no fundo vemos a confissão de que o Deus de Noemi será o dela. Ela admite, de fato, que o mesmo Deus que a tirou de Moabe a transplantou para o povo de Deus. Uau, que coisa linda! Aqui a gente identifica que Ruth, ela era zelosa, ela tinha um cuidado com aquela senhora. Ela tinha um cuidado. Ó, ele está pedindo oração pelo João Paulo Ferreira. Está em estado vegetativo por conta de um AVC. Ficou 10 minutos sem oxigênio no cérebro. Oh, meu Deus. Vamos orar e interceder? Olha, a Eli está falando aqui e o médico disse que iria ser assim para sempre. Nós cremos que a última palavra ela vem do Senhor, né, Eli? Exatamente. A última palavra vem do Senhor. Nós vamos enviar a palavra de cura e libertação. Tá bom? Abba, nós queremos colocar diante da tua presença neste momento a vida do João. O Senhor conhece quem é o João desde quando ele nasceu. Senhor, o Senhor conhece o João Paulo. E nós queremos, em concordância com a Eli, apresentá-lo diante do teu altar. Nós entramos em concordância com ela agora e com todas as pessoas que oram por ele, clamando, Pai,
tua vontade manifesta na vida dele. Senhor, nós cremos no teu plano perfeito, nós cremos na tua obra de redenção. Então nós clamamos agora que o João seja alcançado, seja visitado pela manifestação do teu poder. Que aonde que ele quer que ele esteja agora, nós liberamos agora uma palavra do enche do Espírito, que o João seja cheio agora do Espírito de Deus e que ele tenha uma experiência real, com o Senhor. Nós clamamos nesse exato momento e te pedimos, Abba, visita o Espírito agora do João. Visita a alma dele agora. Pai, o Senhor é o Criador, aquele que criou cada um dos órgãos do João. O Senhor. Nós sabemos que todo o nosso corpo ele precisa de uma junção, de uma conexão. Nós sabemos que as nossas células precisam estar todas conectadas uma com as outras. Então, Pai, nós clamamos que o Senhor cumpra a tua vontade. Basta uma ordem tua. Basta uma ordem tua. E todas as coisas, elas voltam para o lugar. Então nós te pedimos, Deus, cumpre a tua vontade na vida do João, que ele possa viver a tua redenção. Pai, toca agora na alma do João, toca agora, Senhor, toca agora no corpo do João, toca agora. Em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que não há criatura que possa resistir à tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor visite agora juntas e medulas, que o Senhor agora penetre, Senhor, ao ponto de separar a alma do espírito do João e que ele desfrute da tua vontade. Pai, nós sabemos que 10 minutos sem oxigênio é só um milagre e é isso que nós te pedimos. E nós sabemos que a vida está nas tuas mãos. Seja vida abundante na terra ou seja vida eterna para o céu e para a eternidade. Nós liberamos palavra de vida sobre o João, em nome de Jesus. Que ele receba o teu favor, que ele receba o cumprimento da tua vontade para a vida dele agora, em nome de Jesus. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, como irmãs aqui, Pai, nós abençoamos o João para viver na terra uma vida abundante e para viver vida eterna no céu. E seja qual for a tua vontade, nós cremos que o João desfruta de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Eli. Amém, minha querida. Glória a Deus. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar com o nosso devocional. Glória a Deus. Deixa eu ver. Amém. Deixa eu ver. Vocês têm pedido de oração? Glória a Deus por isso. A gente vai orar juntos, tá bom? Eu vou ler pra gente orar. A gente vai orando no final, então. Tá bom? Gostaria, a doutora Gabriele, é isso? Gostaria de pedir oração para mim mesma. Tive 3 gravidez psicológicas e 2 abortos, sendo um provocado aos 18 anos e o outro espontâneo. E sinto, às vezes, que estou grávida realmente aos 24. Nós vamos orar. Glória a Deus. Gabi, olha só. Glória a Deus. O fato de você estar confessando algo aqui já abre esferas no mundo espiritual para você, viu? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Procure uma família da fé, uma comunidade de fé para você ser cuidada, ser pastoreada. É importante você viver isso. Eu quero dizer uma coisa para você, a gente só deu uma pausa aqui, é muito importante isso. Eu creio que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, mas também para curarmos umas às outras, viu? Deixa eu te falar, Gabi, na igreja onde eu congrego, olha só, tem 2 mulheres que elas tinham diagnóstico de esterilidade. E o Senhor as curou. O Senhor fez com que o ventre delas fosse frutífero e gerasse. Uma, ela passou a Cíntia, uma querida. Hoje o Pedro está com 2 anos, está prestes a fazer 3. E ela tinha esse diagnóstico médico. E ela creu, ela clamava e buscava, ela e o seu marido, e ela gerou. A Isabela, um dia determinado, o Senhor nos deu uma direção como corpo, e aqueles que já viveram milagres e estavam desejando viver milagres, um ia tocar no outro. E aí nós clamamos que as pessoas que estivessem naquele culto naquele dia, que nós não éramos em muitas pessoas como nós não somos em muitos, né? Nesse momento. E aí a Cíntia veio à frente a pedido. Eu falei, vem à frente, presbítera Cíntia e presbítero Augusto, porque tem pessoas aqui nesta igreja que vai viver o mesmo milagre que você
e que precisa disso, que você libere essa palavra sobre a vida dela. A Isabela e o Júnior. Vou contar esse testemunho porque é tremendo. Eles vieram à frente e eles dois oraram. Olha só, todos nós temos vida para transferir. Não é um pastor que detém poder de cura e unção. Não é uma pessoa só. Ah, aquela pessoa tá cheia de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. Se você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador e você já se arrependeu de todos os seus pecados, o Senhor, Ele te cura, Ele te abençoa. Mas a gente faz isso e transfere um para os outros porque nós fomos feitos discípulos de Jesus, não é? E depois disso, eles oraram por eles dois, abençoaram e eles continuaram no processo, cumprindo todas as ordens, as direções dos médicos. E hoje o Joaquim está com 2 meses. A Isabela e o Júnior geraram de forma natural o Joaquim. Então você pode também desfrutar desse milagre. Os mesmos milagres que aconteceram, o Senhor fala que nos acompanhariam. Eu sinto a presença do Senhor aqui de forma muito gloriosa. Você precisa crer nisso. Amém? Para você sair e entender o que é o buscar, você crer no teu espírito, ter a convicção no teu corpo. Nós vamos orar por isso, tá bom, Gabi? Em nome de Jesus. A Gabi tá falando que esteve grávida, teve um sonho, né? Olha, Gabi, a gente vai conversar, tá bom, meu amor? A gente precisa conversar com mais tranquilidade. Aleluias. Amém. Nós vamos orar sim, tá bom, Gabi? Juntos nós vamos orar, tá? Nós vamos orar juntas aqui. Aqui nós somos todas irmãs. Irmãs, porque somos todas filhas do Senhor e nós carregamos poder de Jesus. Tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor, Ele faz milagres. O Senhor, Ele faz milagres. Amém. É isso mesmo, Gabi. Glória a Deus, você está entendendo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, nós somos mulheres poderosas em Jesus. Nós carregamos o Espírito da verdade em nós. O Espírito da verdade está dentro de nós, tá bom? Nós vamos orar por isso. Para a gente continuar aqui, a gente vê que Ruth, ela era uma mulher que ela era zelosa, ela tinha cuidado dessa mulher. Você vai ver que ela decidiu aqui, ela quis ficar. Nós estamos no 3º parágrafo, tá bom? Da página 174. Ela quis ficar com a sua sogra. Ela quis cuidar da sogra. E ela sabia que ela ia ter a responsabilidade de trabalhar. Porque eram 2 mulheres e Noemi, ela era uma mulher que era mais velha. Né? Ela poderia fazer os trabalhos de casa, poderia fazer um bolo, poderia fazer alguns trabalhos manuais dentro de casa, mas ela não poderia fazer um trabalho e sair para fora. E Ruth, ela se colocou nesse lugar. Aí você vê aqui que o autor ainda fala assim, a fé de Ruth é simples e transparente. Ah, uma coisa que eu achei interessante aqui que o autor disse, ele fala aqui, olha, Ruth admite, de fato, que o mesmo Deus que a tirou de Moabe, a transplantou para o povo de Israel. Que lindo! O autor, ele coloca como se ela tivesse uma clareza que ela foi transplantada. Ela foi realmente tirada, como um órgão mesmo. Ela foi tirada daquele meio, daquele povo, daquele corpo. E aí, a gente falar sobre povo, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque povo e corpo e órgão tem total conexão. Aí o autor, quando ele fala aqui, olha, que ela foi transplantada. Ele usa a palavra que ela foi transplantada de Moabe e foi enxertada ali no povo de Deus, povo de Israel. Entende? Então ela mudou realmente de corpo, ela mudou totalmente de cultura, ela mudou totalmente de visão. Percebe? E aí você vai ver aqui no versículo, ainda no último parágrafo, que ele fala: a fé de Ruth é simples e transparente. Um serviço humilde e tranquilo, sem nenhum vestígio de orgulho e altivez espiritual. Ruth não diz: alguém tem que cuidar dessa velha e sou eu quem deve cuidar dela. Ela respeitou a posição de Noemi como mãe e decidiu ser sua filha. Ruth aqui, ela respeita a posição de Noemi como mãe.
ela aceitou. Você já ouviu falar, né, que quando a gente se casa, a gente passa a ser da família. Você passa a ser filha da sua sogra e seu marido passa a ser filho da sua mãe, né? Por quê? Eu ganhei um filho, porque casou com a minha filha. Eu ganhei uma nora, porque casou com o meu filho, não é? Então ela assumiu esse lugar. A gente percebe aqui que Ruth, ela tinha realmente fé. Ela começou a crer no Deus, no Deus de Israel. Ela começou a crer naquilo que a Noemi ensinava para ela. Noemi passou a ser mentora dela, passou a ser líder dela, passou a ser a discipuladora dela. Não é? Aí você vai ver aqui, olha o que ele fala aqui no versículo, no parágrafo, primeiro parágrafo da página 175, para a gente caminhar para o final. Ruth seguiu os ceifeiros até um campo em Belém, para sustentar sua sogra e ela mesma. Por fazer isso, em humilde obediência, Deus a abençoou. Ela entrou nos campos de Boaz, todos eram favoráveis a ela, todos a ajudaram. Mais tarde, quando Noemi ouviu da simpatia demonstrada por Boaz, ela se perguntou se era seu parente e se ele não estaria disposto a se casar com Ruth. Nisso, Ruth voltou a se conformar aos desejos de sua sogra. Ou voltou a se conformar ou aceitar. Não entendi o que o autor quis dizer aqui. Mas ele diz, em tudo, mesmo nos momentos mais difíceis, Ruth exerceu obediência total. Dessa forma, Deus teceu o fio da sua vida no tecido da história do seu povo. Deixa eu te falar, fazer uma pausa aqui que a gente está caminhando para o final. Você vai encontrar aqui Ruth, uma mulher trabalhadora. Ela não tinha problema com trabalho. Ruth, ela não tinha problema de trabalhar, de pegar milho. O que a Ruth fazia? Conforme os trabalhadores lá na fazenda de Boaz, eles iam fazendo a colheita, ela ia catando os milhos que ia caindo no chão. Ela ia recolhendo as espigas que iam caindo. Então ela ia recolhendo atrás, ela e outras servas, ia recolhendo atrás aquelas espigas que ia caindo. Ela não tinha problema de trabalho, ela trabalhava em vários lugares, em vários territórios. Deixa eu te falar uma coisa, a preguiça não é de Deus. A gente fala assim, que preguiça, não vou fazer nada. E a gente fica no meio da bagunça, no meio da sujeira, no meio da desorganização. Quem já estudou aqui com a gente, quem já fez o devocional de Provérbios junto com a gente, sabe que o preguiçoso, pelo amor de Deus, tem consequência. O preguiçoso, ele vai morrer na escassez. O preguiçoso não vai ter nada. O preguiçoso é aquele que fica deitado esperando que a coisa caia na boca. E a Bíblia fala que ele vai morrer de fome. Entende? Porque ele não vai atrás. Ele mesmo acredita nas coisas, ele mesmo tem força para fazer nada. Então, preguiça não vem de Deus. Sujeira não vem de Deus. Então, a gente não pode se entregar à preguiça. Isso eu não estou falando só trabalho para fora. Hoje é natural todas as mulheres elas trabalharem fora, né? Hoje é comum. Só que isso não nos autoriza a gente viver dentro da nossa casa no meio da sujeira, no meio da bagunça, no meio do lixo, entende? Nós precisamos entender que a maioria das vezes, quando a gente vai entrando nesse lugar de ambiente de desorganização e sujeira, é porque a gente vai se acomodando a um cansaço que vem sobre nós, que muitas vezes vem sobre nós como uma opressão maligna, às vezes não é nem cansaço físico, porque o nosso trabalho, às vezes, né, não é de tanto esforço físico, embora eu sei que tem muitos trabalhos que exigem muito da mente, então dá um cansaço mental. Mas se a gente for parar para observar, tem muitas ocasiões que você está cansado e não sabe de onde. Dormiu a noite inteira e está cansado. Isso também envolve o espiritual, uma opressão mesmo, um peso espiritual. A gente sente no corpo. Então, a gente não pode também trazer desculpas, nem de forma espiritual, nem de forma física. Não, eu preciso organizar essa casa, eu preciso arrumar. Então, assim, uma das características também de Ruth, além de ser leal, além de ser fiel, além de ser amiga, além de ser cuidadosa, zelosa, ela era trabalhadora. Ela não comia o pão da preguiça. Ela não comia o pão da preguiça. Então, assim, trabalhe, vai atrás do que você sonha. Tenha criatividade. E quando você trabalhar, e se você for CLT ou se você for autônoma, independente do seu trabalho, faça o melhor. Tudo que você fizer, faça o melhor, porque a palavra de Deus fala
que tudo aquilo que a gente faz ao Senhor. É o Senhor que nós estamos fazendo. Quando a gente está fluindo no trabalho, entende? Quando você voltar para a tua casa, você precisa ter a responsabilidade de manter um ambiente limpo e organizado. Porque o Senhor não habita no meio da sujeira. Sujeira, bagunça, desorganização não representam um ambiente de Deus. Não prepara um lugar para que Deus possa morar. De verdade, gente. Não tem lugar para Deus. O Senhor não habita no meio da sujeira. A palavra de Deus fala que a sujeira, a imundícia, tudo isso são obras de pecado. São ambientes de trevas. Então nós precisamos organizar. O fato de nós sermos simples, o fato de nós não sermos pessoas abastadas de dinheiro, o fato de nós sermos pessoas simples, não quer dizer que a gente tem que ser sujo, né? Não pode ser assim. A gente pode morar numa casa simples, a gente pode ter o básico necessário para uma família, uma casa fluir e continuar se movimentando, mas ela precisa ser organizada. Nós não podemos. Essa não é a vontade de Deus. Uma casa que está no meio da bagunça, da sujeira, não tem como o Espírito Santo habitar ali. Como que a gente vai falar, Espírito Santo, entra nesse lugar, faz morada, encontra lugar de morada? Como? Onde Jesus vai encontrar o lugar? Lembrando que Jesus é uma pessoa, não esquece disso, tá bom? Então a gente vê aqui que Ruth, ela era trabalhadora. Ruth também, ela era uma mulher obediente. Ruth era uma mulher obediente porque ela obedeceu exatamente tudo aquilo que a sua sogra disse. Tudo aquilo que a sua sogra disse, ela obedeceu. Exatamente como a sua sogra disse, ela seguiu as orientações. Entende? Aqui a gente vê, olha, eu queria que você lesse comigo. Olha no capítulo 3 de Ruth. Que demais isso. O capítulo 3 fala assim: disse Noemi, sua sogra, minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que você seja feliz? Ela estava falando, eu vou procurar para você, já chegou a hora de eu procurar para você um lar. Para você ter a sua casa, para você ter a sua família, para você ser feliz, você merece ser feliz. Olha a Noemi falando com ela, a sogra. Ora, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Olha o que Noemi falou para ela. Faça o que eu vou te dizer. Toma um banho. Unge-te. Você vai se ungir, você vai tomar um banho, você vai se banhar, você vai se perfumar. E põe os teus melhores vestidos. Porque ela sabia que ele ia à noite, aqui ó, versículo 2. Ela sabia que Boaz ia na companhia de outras servas, né? Pra cevada lá na eira. Ela sabia disso. Ela falou, então você vai tomar banho, você vai se perfumar, você vai passar um molhinho no seu corpo, você vai ficar toda cheirosa, você vai colocar a sua melhor roupa e você vai pra lá. Aí ela diz assim ainda no versículo 3, do capítulo 3. Porém, não te dê a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. O que ela falou? Você não vai deixar ele te ver antes que ele coma e beba. Se esconde lá no meio, fica lá pro meio, não deixa ele te ver. Coisa mais linda, a mulher mais velha ensinando a outra, né? Versículo 4. Quando ele se deitar, repare o lugar em que ele se deitar. Então chegarás e lhe cobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Olha Noemi ensinando ela, falou, olha, quando ele se deitar, você vai ficar de longe, você não vai deixar ele te ver. Quando ele se deitar, você vai lá e fica deitada quietinho, no pé de onde ele está deitado. Fica deitada lá. E quando ele acordar, é ele que vai falar o que você deve fazer. Que coisa linda. Ó o versículo 5. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Farei tudo o que você me disser. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, ou seja, naquela época eles comiam e eles bebiam vinho, né? Então ele já estava meio alegrinho, já estava meio assim, ele ia deitar e ia capotar.
Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, assentou-se, e eis que uma mulher estava deitada em seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Que coisa linda! Ela estava deitada lá, ela disse: estende a capa, porque você é o resgatador da minha família. Ela teve atitude, Ruth, ela teve coragem de fazer exatamente como a sua mentora orientou. Ela teve coragem de acreditar e ter fé que ela estava debaixo de uma direção, ela estava debaixo de uma palavra e debaixo de uma lei, porque havia a lei do levirato. Provavelmente Noemi tinha falado para ela, provavelmente ela tinha falado as leis do país, as leis de Israel, as leis de Jerusalém, as leis do seu povo. Ela não estava violando nenhum princípio. Fica quietinha lá. Espera ele acordar. E ela provavelmente ela conhecia quem era Boaz. Sabia que ele era um homem de princípio também. Então você vai ver que quando ele acordou, ela disse: estende a tua capa sobre mim, porque eu sou a tua serva. Você é o meu resgatador, você é o resgatador da minha família. Versículo 10, disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Olha o que ele disse para ela aqui. Você vai ver que aqui no versículo 10, ele abençoou ela. Ele falou: bendita seja você do Senhor. Você é bendita, minha filha, porque você fez melhor do que qualquer atitude que podia se esperar de uma pessoa, você teve. Ele fala que você não foi atrás de jovens ricos ou pobres. Você não foi atrás. Você foi cuidar da sua sogra. Olha o que ele fala no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Deixa eu te falar, ele já tinha notícias dela. O comportamento dela ele já sabia. Ele já sabia porque a cidade inteira sabia que ela era nora de Noemi e decidiu ficar com ela para ajudar ela, ser amiga, ser fiel, leal, companheira, cuidadosa, zelosa. A cidade inteira sabia. E as notícias dos comportamentos que ela era uma mulher virtuosa já tinha chegado até Boaz. Ele sabia. Você percebe que ele fala aqui, olha, você não foi atrás de homens, você não foi atrás de jovens, você não foi atrás de rapazes, sendo ele pobre ou rico, você não foi atrás. Você foi cuidar da sua sogra. Você se preocupou em cuidar. Aí, olha o que ele falou: eu vou fazer o que você disse. Porque ele percebeu que ela era uma mulher de princípio. Ela era uma mulher de caráter. Ela era uma mulher de caráter. E só reconhece uma mulher de caráter um homem que tem caráter. Porque se ele não tiver caráter, ele não vai reconhecer ela. O caráter dela, para ele, não vale nada. Ela tem caráter, isso é para parte dela. Então, uma pessoa, ela só reconhece que a outra tem caráter se ela é uma pessoa de caráter. Então, você percebe que ele aqui, quando ele disse para ela, tudo quanto você me disse, eu farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é virtuosa. Então, você é digna de ser remida. Você é digna de ser resgatada. Você é digna de ser favorecida. Entende? Então, ela não estava pedindo para ele fazer nada além daquilo que era a lei da época. Aí você vai ver aqui que ele fala, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe agradar em resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e se levantou, antes que pudesse conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira.
Ele disse, não é para ninguém ficar sabendo. Você sai daqui antes. Por quê? Porque ele estava preocupado também com a reputação dela. Ele estava preocupado também com o que as pessoas iam falar, porque não aconteceu nada, ela simplesmente estava dormindo ali. Ele falou, então que você saia, né? Logo pela manhã, e a palavra fala que ela se levantou antes que pudesse conhecer um ao outro. Antes que eles se vissem, antes que as pessoas se vissem, e aí ele disse, para que não saiba que houve mulher na eira. Versículo 15, disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Chegando, ai meu Deus, olha eu bagunçando tudo aqui. Chegando à casa de sua sogra, versículo 16, tá? Nós já estamos caminhando para o final, gente, aguenta aí. Chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela perguntando, como é que aconteceu? E aí, como é que foi lá? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Versículo 17. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Ele não despediu ela sem nada. Ele não mandou ela embora sem nada. Ele deu provento para ela. Né? Ele deu alimento para ela. Não volte para sua casa sem o alimento. Leve isso daqui. Ele ofertou na vida dela, gente. Que coisa linda. Ó, versículo 18. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas. Porque aquele homem, ele não vai descansar, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Essa mulher é mulher de fé, né? É mulher de fé, Noemi. Você percebe, depois você vai ver aqui que no mesmo dia, realmente, o capítulo 4, você vai ver que Boaz subiu à porta da cidade, ele chamou os 10 anciãos, deixa eu ver aqui, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Olha só, aquele homem que ele contou, que ele falou para Noemi, para Ruth, ele ia passando. Aí você vai ver que ele fala, ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens anciãos. Aí ele pegou 10 homens que eram anciãos da época e colocou no momento lá para conversar. E aí o fulano, que a Bíblia não fala o nome dele, olha isso, que sério, a Bíblia chama esse outro homem de fulano. Não deu o nome dele, porque não era para ser ele, era para ser Boaz. Entende? Então Noemi, ela era uma mulher de caráter e toda a cidade sabia o caráter dela. Como eu disse no início, qual era o caráter dela, né? E a gente vê ali no versículo 11, como eu disse, que ele fala aqui, ó, capítulo 2, deixa eu ver aqui, ó, capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Ó, isso lá no começo, quando ela começou a chegar lá, lembra que eu falei? Quando ela chegou na ilha, então as pessoas falavam dela. Ó, Boaz falando no capítulo 2, no versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. Percebe? Então ele sabia do caráter dela. Ele sabia. E ela era uma mulher obediente, porque ela obedecia a instrução da sua mentora. Ela obedecia a instrução da sua discipuladora. Ela obedecia a instrução daquela mulher que ela tomou como aquela que ia ser a sua conselheira. Não é? Por quê? Porque ela sabia que essa mulher também era uma mulher de Deus. Certo? Ela sabia que Noemi era uma mulher de Deus. Como é importante a gente caminhar juntas. Como é importante a gente ter pessoas que a gente sabe que são mulheres de Deus e que vai nos orientar segundo os princípios e os valores do Senhor. Isso é muito importante. Não dá pra gente ficar andando sozinha, não é? Então, a gente vê aqui que ela era uma mulher obediente, assim, ela vivia numa obediência total. Ela fazia exatamente como a sogra tinha ensinado a ela. Aí pra gente encerrar, o último parágrafo diz assim, Boaz se casou com Ruth, que deu Obed à luz. De Obed nasceu Jessé. Portanto, Ruth, a moabita, foi incluída na linhagem dos escolhidos de Deus para formar
a linhagem da qual o Salvador nasceu. Ruth era a bisavó de Davi. Ruth se tornou a bisavó de Davi. Então eu quero te dizer que Ruth, ela foi uma mulher virtuosa. Ela foi uma mulher virtuosa. Boaz se casou com Ruth porque ele reconheceu que ela era uma mulher virtuosa. Ele se casou com ela porque ele reconheceu que ela era uma mulher correta. Ela era uma mulher honrada. E ele trouxe ela para sua casa. Conversou, você viu que ele fez tudo certinho? Ele não saiu passando na frente do outro fulano lá, que não tinha nome, para remir, porque falou, não, essa mulher é linda, essa mulher, tem um caráter, assim, digno de ser louvado, né? Não, ele fez tudo certinho, ele não foi usurpando o lugar de ninguém. A palavra fala que eles foram muito abençoados. Então, você vai ver que Ruth, ela passou de viúva a quem não tinha descendência, ela passou de uma idólatra para uma adoradora. Eu vou falar assim, ela passou de viúva para esposa, ela passou de idólatra para adoradora, né? Ela passou de nora a amiga, né? Ela passou. Ruth, ela passou a ser virtuosa porque ela passou a ouvir os conselhos de uma mulher de Deus que era sábia. Ela passou a ser uma mulher virtuosa. Ruth, você vai ver que ela desfrutou da sua própria lealdade. Tudo que a gente faz, a gente desfruta. Ruth, ela desfrutou, ela foi favorecida pela lei do levirato. Então, ela foi recompensada pela sua lealdade. Ruth se tornou esposa, de viúva a esposa, e entrou na descendência do Messias. Amém? Que você possa modelar Ruth, que você possa, em nome de Jesus, entender que tudo que levou a ela a esse resultado final foi o conjunto, não foi uma coisa só. Tá bom? Como é importante a gente caminhar junto, como é importante a gente ter cuidado, ter zelo, ser trabalhadora. A gente sabe que aquilo que a gente faz, as pessoas estão falando, tá todo mundo nos olhando. Entende? Aquilo que a gente faz fala muito mais do que aquilo que a gente fala. A gente precisa compreender isso. Porque as notícias daquilo que a gente faz e de quem a gente ela se espalha por toda uma cidade. Vamos orar? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. E nós vamos orar também pela Gabriele, pela doutora Gabi aí, amém? Aba, nós queremos apresentar diante do teu altar a vida da Gabi, que compartilhou conosco aqui, Senhor, nessa manhã, nesse devocional, Pai, um desejo do coração. Que compartilhou aqui conosco, Pai, um sonho da maternidade. Que compartilhou conosco aqui, Senhor, situações que ela provocou, Pai, e que gerou derramamento de sangue, mas que outras situações também, Pai, de perdas. Então nós queremos, nesse momento, interceder pela vida da Gabi e pedir, Senhor, que o poder de cura, primeiro nas emoções, primeiro que o poder de cura e o poder da tua unção venha tocar agora as emoções, a alma da Gabi. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito da verdade, Espírito da profecia, inunda agora a vida da Gabi. Em nome de Jesus eu te peço que ela possa ser inundada pelo Espírito, Pai, de paz, pelo Espírito de perdão, pelo Espírito de misericórdia, pelo Espírito de cura. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, cura agora. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, cura agora as emoções. A Gabi compartilhou conosco que às vezes ela vive momentos dúbios, momentos muitas vezes de inconstância ou bipolaridade. Nós queremos denunciar isso em nome de Jesus e liberar a palavra de equilíbrio, palavras de convicção, que a Gabi seja sim uma mulher centrada nas suas convicções e na sua fé, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que o espírito de paz, de equilíbrio, de moderação, agora envolve a vida da Gabriele, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, que o espírito de paz, o espírito de entendimento repouse sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro agora, espírito da verdade, traz agora convicção no espírito, mostra para Gabi que ela é remida.
ela é remida, ela é curada, ela é sarada quando ela olha para dentro de si, reconhece os seus pecados, se arrepende, confessa e os deixa, porque a tua palavra nos garante, Senhor, que aqueles que confessam os seus pecados e os deixa, encontra o favor do Senhor, encontra graça e prospera em todos os seus caminhos. Eu libero essa palavra que é viva, essa palavra profética, Senhor, que é aquele que confessa os seus pecados, que os abandona e vive, segue, Senhor, vive prosperidade. Eu libero essa palavra profética sobre a vida da Gabriela em nome de Jesus, que ela possa desfrutar. Eu declaro agora, Pai, segundo a tua vontade, dentro dos teus princípios, Pai, dentro da aliança do matrimônio, Senhor, frutifica, Pai, essa semente que chegar no ventre da Gabi. Eu declaro que o ventre da Gabriele é bendito. Eu declaro que o ventre dela é frutífero. Eu declaro em nome de Jesus todo sangue derramado, inocente, agora perdoado. Eu declaro agora em nome de Jesus, eu declaro agora vida sobre o ventre da Gabriela e vida sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito da Gabriela. Eu declaro agora, em nome de Jesus, remissão de pecados. Eu declaro agora cura e libertação total pelo poder da tua presença. Senhor, agora eu te peço, cobre a Gabriele com teu sangue, livra ela de toda mentira do inferno, cerca ela como um muro ao redor, Senhor, é o que eu te peço agora em nome de Jesus, e que ela possa desfrutar de todas as suas promessas, porque hoje ela é remida, hoje ela desfruta da redenção no Senhor, hoje, Pai, ela foi reconciliada com o Pai, com o Senhor, por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo, ela foi reconciliada. Então eu te peço, Deus, que ela possa desfrutar da bênção da família. Em nome de Jesus, eu declaro que as sementes do esposo da Gabriele, todas as sementes dele, é frutífera. No ventre da Gabriele, como terra, eu declaro que a Gabriele é terra fértil, é terra boa, é terra que produz muitos frutos. E todas as sementes que chegar no ventre dela, frutificarão. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te abençoo, Gabriela. Eu abençoo o fruto do teu ventre. Os teus filhos serão benditos. Em nome de Jesus você será assim, mãe de uma nação. Assim como Rebeca foi mãe de nações, quando Jacó e Esaú estavam no seu ventre, e o Senhor disse que ela carregava 2 nações no ventre. Em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós liberamos, ser curada agora, ser sarada agora. Em nome de Jesus, eu também te abençoo e concordo com a bênção do Senhor sobre você. Pai, nós te pedimos que o Senhor agora derrame sobre nós unção e poder para que a gente possa caminhar, Pai, nos mesmos passos que Ruth caminhou. Que a gente modele essa mulher e traga para a nossa vida todos os ensinamentos, todas as lições que ela aprendeu com Noemi, que ela manifestou, que ela mesmo teve as suas atitudes, teve os seus posicionamentos de coragem. Embora Noemi deu muitos conselhos, ela também decidiu fazer, ela também decidiu praticar. Então nós agora, Senhor, nós concordamos, em nome de Jesus, nós modelamos Ruth agora, em nome de Jesus. Nós assumimos que nós também vamos ter as mesmas atitudes que Ruth teve, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você concorda com essa oração? Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todas vocês, seja sobre todas nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Que a gente desfrute dessa companhia, dessa presença e dessa paz que excede a nossa compreensão humana. Amém?